Você viu que o tempo na TV é curto. Por isso, você está convidado a debater aqui as propostas do PSOL. Hoje, o tema é como mudar o Brasil que não muda. O Brasil é um país em que as coisas mudam e não mudam. Mudam e não mudam. Mudam e ficam como estão. Então, por exemplo, se você chegar no Brasil e olhasse a terra brasileira anos atrás, você veria que era muito diferente da de hoje. A produtividade hoje é muito maior. Você vê aquele verde e fala, nossa, mudou tudo. Sim, mudou. Mas não mudou a exploração do homem que trabalha a terra. Ele continua sem terra, ele continua com um salário miserável, ele continua oprimido pela classe dos proprietários de terra, continua tudo igual. Tem se apregoado com bastante publicidade que o Brasil está experimentando uma fase de mudanças fantásticas, sem precedentes na história brasileira. Em primeiro lugar, isso é uma grave mentira, porque a história brasileira, depois dos anos 30, é uma história de constantes mudanças, ao contrário do que se diz. Por exemplo, na taxa de crescimento. A taxa de crescimento da economia brasileira, mesmo no período Lula, é mais baixa do que a taxa de crescimento da história da economia brasileira. Nunca houve uma mudança nestes dias, tal como a da abolição da escravatura. Quer dizer que o Brasil já mudou muito mais em períodos anteriores. Nunca houve uma mudança tal como as que ocorreram depois da Revolução de 30, com a qual as mudanças de hoje são palidamente comparáveis. Se você vier para a cidade, se você olhar São Paulo, há 30, 50 anos atrás, não tinha as fábricas monstruosas que tem hoje. Essa pujança econômica, essa fábrica imensa. No entanto, o trabalhador naquele tempo era explorado, continua sendo explorado. Hoje, mais explorado até do que naquele tempo. Mudou a cidade, mas não mudou a exploração. Se você olhar o nosso país, ele, antigamente, era um país, uma colônia. Hoje ele é um país independente. Mas mudou? Não mudou. Naquele tempo mandava a metrópole portuguesa. Hoje quem comanda? Os Estados Unidos, a economia mundial. No Brasil as coisas mudam e não mudam. Você pega, por exemplo, o sistema escolar. Antigamente, a população era inteira analfabeta, não tinha escola. Hoje tem escola, mas as pessoas aprendem. As pessoas pobres conseguem aprender? Não. Metade delas é analfabeta funcional. Sabe escrever, sabe ler, mas não entende o que lê, nem sabe escrever além do próprio nome ou de umas palavrinhas. Então, realmente, isso é o que precisa mudar. Precisa mudar. Mudou a política? Claro que mudou a política. Antigamente ninguém votava. Agora vota todo mundo. Mas o pobre deixou de ser explorado por uma classe política que representa os interesses só da burguesia? Não, isso não mudou. Então, muda e não muda. Muda e não muda. Ora, é nas cidades hoje que a população brasileira mora. Portanto, as cidades deviam ser o retrato desse desenvolvimento e dessas mudanças. Elas são o contrário. Estão mostrando um país que cresce realmente, cuja economia é dinâmica, mas os frutos desse desenvolvimento resolvem-se em cidades, acampamento, onde a miséria está exposta quase como uma fratura. Isso não é só um fator de vergonha para os brasileiros. Isso significa que o modo de viver piorou ao invés de melhorar. Em todos os aspectos, há um Brasil que muda e há um Brasil que permanece atado, com pés de chumbo, aquilo que de pior a história nos legou. Então, para nós, é uma grande esperança
a própria campanha do Plínio, a sua candidatura, num quadro onde a gente vê as mesmices, né? Então, de fato, a campanha do Plínio tem tudo para destoar do que a gente está vendo aí na grande mídia. Apesar de que a gente tem o desafio de furar o bloqueio na grande mídia hoje, né? Que é claro que não é interessante colocar uma figura como o Plínio que questiona esse modelo econômico, sendo que os 3 candidatos que estão à frente das pesquisas hoje praticamente representam o mesmo modelo. O discurso varia aqui e ali, mas a grosso modo a gente poderia dizer que representam o mesmo modelo. E o Plínio realmente é uma alternativa a tudo isso. A campanha do Plínio pode cumprir exatamente esse papel, quer dizer, tirar esse véu que mascara a realidade brasileira. A campanha do Plínio, nem o partido que o lançou são aventureiros. Nós sabemos que é pela democracia, por aquilo que algum teórico chamou uma conquista de posições, que nós iremos gradativamente superando esses obstáculos e essa desigualdade brasileira. A gente só vê elementos, infelizmente, para que essa desigualdade só se amplie e não recue. Então, apoiar o Plínio significa realmente apoiar de fato uma política sociotransformadora, uma política que se proponha efetivamente ao combate da desigualdade social, que sem dúvida nenhuma é o maior dos males da nação brasileira. O PSOL veio para mudar. Ele veio para mudar. Só haverá mudança real a hora que você decidir ir para a rua. A hora que você decidiu quebrar esse muro que separa o pobre do rico. Esse muro que separa o explorado do explorador. Esse mundo que separa as suas aspirações legítimas da impossibilidade de realizá-las. Isso é um muro. Precisa quebrar esse muro. O PSOL vem para quebrar este muro. Vem para ajudar você, para estar junto com você nessa luta. Apoiar a candidatura de Plínio de Arruda Sampaio é para mim uma grande honra e um privilégio. Plínio é este homem capaz de representar o legado dos sonhos, os melhores sonhos do nosso povo e, ao mesmo tempo, lançar sementes para um futuro de tudo aquilo que nós podemos ser. Estou também apoiando, em nome do meu pai, Florestan Fernandes, que sempre foi um grande companheiro do Plínio e grande admirador da sua luta. Tenho certeza que, se ele estivesse vivo, ele estaria apoiando igualmente a candidatura do professor Plínio. Na verdade, eu penso mesmo que meu pai está hoje mais vivo que nunca, exatamente nesta candidatura. Vamos juntos mudar o Brasil que não muda. Opção pela igualdade é PSOL.